New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala pessoal do NGP, aqui é Caio Vicentino com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com a edição sobre filmes que envelheceram mal. A gente vai falar dos filmes que envelheceram tanto nos visuais, como também nas temáticas, né? Existem filmes que a gente achava muito engraçado, que a gente achava legal antigamente, mas quando a gente assiste novamente com novos olhos mais experientes, a gente percebe que algumas coisas estavam muito erradas, né? Fora a vergonha alheia, né? E fora a vergonha alheia, né? Tem vários filmes que a gente vai citar hoje que é o puro suco da vergonha alheia. Mas para falar sobre isso, eu tenho a presença do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E aí, eu soube que você assistiu alguns filmes muito vergonha alheia pra se preparar pra esse podcast. Sim, cara, eu assisti alguns e é triste, né, cara? Porque muito filme legal que a gente ainda hoje gosta, a gente rever e nota que podia ter sido diferente em algumas partes e isso é triste, cara. E eu não deixo de gostar não, sabe? Por mais que a gente saiba que ele tem esses defeitos e tal, revê-los, a gente ainda gosta, né? Ainda tem alguma coisinha ali que a gente fica apegado ao filme, mesmo vendo agora que eles têm esses problemas. Eu peguei filmes que, sei lá, eu já tinha visto há muito tempo, revi e, poxa, deu uma dor. Sim, porque a gente pode argumentar que existe uma regra, né? A regra dos 15 anos, que as coisas que a gente gosta quando era criança, quando era pré-adolescente, se quando você assiste 15 anos depois eles continuam bons, é porque realmente é uma boa obra, mas aí tem coisas que você assiste de novo esses dias e você pensa, caralho, olhos de criança realmente não tem critério nenhum, né? O foda é quando você já passou dos 15 anos, gostou e revê, viu que teve problema, sabe? Mas não consegue desgostar, porque o filme tá muito atrelado a época que você viu, você era outra pessoa e gostava muito daquilo e você não consegue desapegar, né? Sim, que então você não começa com um exemplo aí do que você tá falando? Então, cara, é com muita tristeza mesmo, que eu falo que assim, Senhor dos Anéis, ele é uma trilogia, né, que nenhum livro, na minha opinião, foi tão bem adaptado como uma trilogia, passando pano antes de falar merda. Então, eu acho que o Peter Jackson foi muito feliz em adaptar os 3 livros, cada um em um filme, e como ele fez é muito bom. Só que o tempo não perdoa ninguém. E, assim, na época, os efeitos especiais, eles era o que tinha na época. Então, hoje em dia, a gente vê algumas cenas, por exemplo, tem uma cena clássica lá do Legolas, quando eles estão em Moria, eles são atacados pelo Troll da caverna, né? E o Troll é muito bem feito, sabe? É muito impressionante ver que aquele filme foi feito em 2000 e pouco, ali no iniciozinho, e ele tá com aquela qualidade, né? A maquiagem era muito bem feita. Inclusive, isso foi uma crítica aos novos filmes do Hobbit, né? Porque eles não tiveram esse cuidado da maquiagem, era tudo meio CGI. Então esse era o mérito do filme naquela época. Mas aí, quando extrapola, né? Quando eles tentam ir além do que era permitido, por exemplo, nesse ataque do Troll, o Legolas, ele sempre, né, tem uma malemolência ali de fazer algumas cenas bem épicas. Então, a primeira nesse filme, né, foi subir em cima do Troll e atacar ele ali de cima, enfim. Só que quando você revê, na época era muito maneiro, sabe? A gente ficava empolgadaço, porque a gente sabe que essa parte da em Moria é uma parte crucial do filme, né? Tem uma reviravolta ali, eu acho que esse é o ponto de virada do filme e do livro, inclusive. E o Legolas ali faz aquela, né, aquele... Piruleta? E pirueta, pirotecnia, pirueta que ele faz, né, de subir no troll e descer. Mas quando ele desce, cara, é um bonecão. É um bonecão muito feio, sabe? É um bonecão muito mal feito, cara. E não é só isso. Esse é o problema. Porque o filme segue, né? A gente chega de Moria, a gente
tem aquela cena incrível do Balrog, que no livro ele é descrito como, né, uma sombra muito grande, muito opressora, e no filme eles não poderiam botar uma sombra porque, né, a gente tem que ter imagem, tem que ter luz, né? Então, em vez de sombra, é uma bola de fogo em volta ali de trevas e tal, e é muito bem feito, sabe? Eu acho essa cena muito foda até hoje. Só que depois, um pouquinho além, tem, acho que antes, né, inclusive, eu tô acelerando o filme. Antes tem uma batalha entre o Saruman e o Gandalf. Essa batalha de magos é muito legal, né? Só que até o ponto que eles precisam apelar pra fantasia, como, sei lá, fazer o Gandalf voar, por exemplo. Aí quando você vê o personagem rodando ali, igual, sabe, é feio, você fica meio triste, sabe? Você olha pro outro lado, assim, finge que não tá reparando esse efeito especial bem cru, né? Bem simples, que era o que dava pra fazer, né? Mas eu realmente, são essas duas cenas. Do Legolas em Moria, e quando o Saruman tá fazendo o Gandalf voar, eu dou uma olhada no celular, sabe? Pra disfarçar que eu não tô assistindo essa parte. Mas assim, o restante, deixa eu passar um paninho, cara, porque o restante do Senhor dos Anéis, até o fim da trilogia, ela é impressionante demais, sabe? Pra época que ela foi feita. E só que a Sociedade do Anel, ele era tão mais simplesinho que até o próprio Gollum, né, que sempre foi a coisa que o pessoal ia pro cinema e saía maravilhado, porque, cara, a interação entre o Frodo, o Sam, com o Gollum ali, com o Andy Serkis, né? O Andy Serkis. E que recentemente estava lendo o Hobbit agora, fez uma maratona lendo o Hobbit esses dias. Então, a interação entre eles ali era um efeito especial, sabe? De captação de movimento e tal. E foi muito bem feito. Só que na Sociedade do Anel, o primeiro filme, o Gollum era um monstrinho, sabe? Não era um personagem cheio de detalhes, como a gente viu nas Duas Torres e no Retorno do Rei, sabe? Então, o Gollum ali do início, o filme A Sociedade do Anel, ela tem esses probleminhas de época que hoje em dia tá no tema, né? Não envelheceu bem, envelheceu mal. Mas do restante do filme, em que eu não consigo desatrelar do coração, sabe? Porque ele saiu em 2002. Eu comecei a ler o Hobbit ali nessa época mesmo, né? Eu vi o primeiro filme, fiquei maluco, quis saber do Hobbit, quero saber das histórias e tal. Comecei a ler a trilogia toda ali, depois do Hobbit. Foi ali que eu me apaixonei por leitura e tal. O Hobbit é o meu livro do coração. Então, ali, por isso que ele estava tão atrelado, e quando eu revi o filme, me deu tanto, sabe? Porque é um filme que comecei a me apaixonar pela fantasia e que hoje em dia não tá tão bonito como era na minha cabeça. É engraçado você falar do Senhor dos Anéis, porque eu sempre tive uma ideia de que filmes com efeitos práticos acabavam envelhecendo melhor que aqueles com efeitos especiais. Então, por exemplo, eu não lembro de assistir A Sociedade do Anel, mas eu lembro que o Retorno do Rei envelheceu muito bem na minha cabeça. Eu lembro que eu assisti ele esse ano, recentemente. E, por exemplo, eu sinto já que o primeiro Hobbit já tá um pouco datado. Ah, sim. O primeiro filme do Hobbit. E é engraçado como a mudança de filosofia do Peter Jackson mudou, né? Porque você tinha muitos efeitos práticos, como você estava comentando na trilogia do Senhor dos Anéis. Mas aí quando você vai no Hobbit, ele substitui muito por efeitos especiais. E toda aquela cena do barril extremamente desnecessária do segundo filme do Hobbit, que sabe, não dá uma sensação de urgência na cena, porque é tudo tão artificial que você, sabe, parece um parque temático que você não faz parte dele, entendeu? É meio estranho isso. Essa cena do barril, ela tá dentro do livro, ela é uma parte importante, só que se você pegar do jeito como foi feita, ele precisou incluir ali muito elemento de ação, sabe? Novamente o Legolas ali dando piruetas, sabe? E a personagem lá da Evangeline Lilly, que não existe no livro do Hobbit, assim, ele precisou fazer isso pra, sabe, pra vender, pra ter mais filmes, pra ter mais bilheteria, pra gerar mais dinheiro, mas eu acho que obviamente não mancha a imagem da trilogia original ali do Senhor dos Anéis, mas o Hobbit é um livro tão querido pelos fãs, né, que tem tanta carga ali nele, né, de
de história mesmo, que essas decisões assim não foram muito felizes. Eu lembro que rolava não sei se é boato, não sei se isso é verdade, que o Ian McKellen, ele tava bem triste, sabe, de filmar o Hobbit daquela maneira. Então, né, ele teve a experiência filmando O Senhor dos Anéis e depois, né, praticamente gravar inteiro o filme sob um fundo verde, sabe? Hoje em dia você consegue, hoje em dia não, né, que a quarentena tá, né, atrapalhou todo mundo, mas existe turismo lá na Nova Zelândia para você visitar os sets de filmagem, né? Você entrar na casa do Bilbo Bolseiro, sabe? Então isso é muito importante, muito interessante você fazer isso. E no Hobbit você não teve essa, ou se teve, é muito reduzida, né? Então é uma pena o Hobbit ser desse jeito. Eu acho que ele não envelheceu mal, ele foi filmado mal. Sim, é porque a gente vai citar um filme que nós dois pensamos em citar, que daí ele já pode se encaixar nessa categoria que já era uma bosta naquela época. Sim, já acho que até vale falar logo, né, pra tirar da sala. Não, mas eu queria só comentar um negócio que eu vi do Senhor dos Anéis esses tempos, que eu achei muito legal. É que dentro dessa filosofia de efeitos práticos, de filmagem e tudo mais, claro, né, porque as pessoas fãs do time do Senhor dos Anéis vão cair em cima da gente se a gente falar que só do que é de ruim no filme. Mas tem uma coisa muito legal, que você provavelmente já sabe, é aquela questão da filmagem da carroça, você lembra? Como é que o Peter Jackson filmou a cena da carroça para fazer com que o Gandalf fosse muito maior que o Frodo? Porque ele fez assim, ele deixava o Ian McKellen na frente, era uma carroça, do jeito que você vê, era uma carroça normal. Mas aí quando você via do lado de fora e outros ângulos, fora do ângulo que era filmado, o Ian McKellen ficava tipo num assento na frente, o Frodo ficava muito atrás, e daí no jeito que era filmado, parecia que os dois estavam um do lado do outro, e daí isso dava aquela impressão de que o Gandalf era uma pessoa extremamente maior que o Frodo. E é uma técnica que o Charles Chaplin usava pra fazer profundidade falsa. Olha aí. É muito legal isso. Eu não sabia dessa parte. Dá ainda mais valor ao filme, sabe? Você ter essas ideias de transformar e criar um Hobbit ali de verdade, sabe? Então, isso é muito bom. E no Hobbit você simplesmente reduziria ele pelo computador. Assim, não vou tirar totalmente o mérito do Hobbit, que eu lembro que quando eu saí do cinema no final do filme, no terceiro, pô, eu saí chorando, sabe? Porque, pô, não tem como você não lembrar, né, de como ler o livro, da história. A história tá ali, né, só não tá muito bem feita. Mas eu acredito que se eles tivessem feito um filme só, até dois, né, pra ganhar dinheiro, eu acho que o filme cabe um só. Mas se o cara quisesse fazer dois, dava pra fazer. E, enfim, não tiro o mérito do filme, mas ele poderia ter feito outro épico da mesma forma que a trilogia foi. É uma pena o Hobbit ser tão assim, mas o Senhor dos Anéis, cara, a trilogia inteira, ela só tem méritos, sabe? E quando falha por causa da época. Assim, é um produto da época, né? Você não tinha como fazer mais bem feito do jeito que estava feito. Você não tem como fazer como efeito prático botar o Gandalf voando, né? Nem com um Legolas pulando em cima de um troll. Tinha que botar um efeito ali. E o efeito da época falhou, infelizmente. Mas a gente tá falando dos defeitinhos de um filme excelente. Vamos pular agora pra completo estrume. O filme que já nasceu ruim, mas só piora com o tempo, como um belo vinagre estragado, que é o filme do Spawn. Cara, esse filme é muito ruim. Assim, é absurdo porque o quadrinho é mega massa velho, é cheio de cena sensacional, não tem um pingo de história decente, mas a história é toda, sabe, bem desenhada, você vai, porra, que herói foda. E o filme, sabe, só teria que ser massa velho, só teria que ter grandes imagens de combate, alguma coisa desse tipo, e até nisso ele falha. Sim, é um filme que era vítima da sua época, cara. O filme do Spawn nunca daria certo do jeito que é nos quadrinhos, na época que ele foi lançado. É infame, assim. Se você nunca viu... Se você não conhece o Spawn, para começar assim de conversa, ele é um herói criado pelo Todd McFarlane. A gente já comentou sobre ele no episódio dos quadrinhos, a gente comentou sobre a separação dele da Marvel, que ele foi pra Image, junto com o Rob Liefeld, o Jim Lee.
Daí eles criaram sua própria grife de personagens. E o mais famoso da Image por muito tempo foi o Spawn, que é basicamente um Batman do inferno que usa armas E corrente. e tem uma capa e correntes e que tem uma capa vermelha gigantesca que ocupa metade da página. E página dupla, né? Geralmente. E página dupla. Sim, o McFarlane adorava fazer página dupla. Sim. E em 97 saiu o filme, que daí o Spawn tava no auge da sua popularidade. E aí tiveram a ideia de fazer um filme. Por que não? Que era com o Michael J. White. Por que não, né? Por que não? Naquela época tinha um filme do Steel, que era o substituto do Superman quando ele morreu na morte do Superman. Então, tipo, tá valendo tudo nessa época. Sim. E, cara, é muito ruim, cara. Parece um videoclipe de um new metal de 2 horas. É muito ruim. Cara, falando em tempo, de tempo, assim, de passando, eu revi isso agora, né, o Spawn, e só aquela abertura que passa os nomes da produção, diretor e tal, só essa partezinha, cara, é tão quebra-clima, porque ela tem 3 minutos, cara. Imagina, você tá vendo o filme e aparece a abertura, a explicação mais ou menos ali do que acontece, que alguém do inferno quer um general para liderar um exército contra os anjos, e não sei o que, bota lá, Spawn, pá, abre o filme. Aí começa os nomes, né, dos atores, da produção. Só essa parte tem 3 minutos, cara. É muito tempo pra você iniciar o filme, sabe? E assim, o mérito dele é que ele foi o primeiro filme de herói estrelado por um negro, né? O Michael J. White. Uhum. Eu acho que o ator ali ele tava fazendo o que, né, tava sendo pedido. Não tenho nada contra ele, não. Mas eu tenho muito contra todos os outros atores, sabe? Todo mundo do filme é muito ruim. E eu acho que o único que salva é ele, né, o próprio, e o nosso querido Luigi, que tá lá, que é o John Leguizamo, que é o Luigi, né, e ele tá lá, sabe? E ele é o clown, né, o palhaço, o bobo, o Joker. O Violador. Nossa, Violador. é o nome mais anos 90 possível, o Violador. Cara, é muito ruim. Esse nome... Cara, esse nome pegaria muito mal se ele fosse criado nos dias de hoje. Sim, e assim... O Violador, cara. O nome é ruim, e o monstro no filme é muito ruim, sabe? Porque ele é basicamente o alívio cômico. Você não tem medo dele. Quando você tá ali assistindo, você... Porra, ele não morre, né? Ele é uma criatura do inferno, ele simplesmente volta pra casa. Eu lembro das cenas bem clássicas do Spawn, assim que ele vai pro inferno. Assim, explicando mais ou menos, né? Como que é feito o filme. O Al Simons, ele é um assassino, né? E ele é traído ali pelo chefe dele. Ele vai pro inferno e ele decide fazer um pacto com um cachorro. Porque o efeito é tão ruim que o diabão lá, o Malepodja, ele tem... Assim, ele é muito mal feito. Ele parece um cachorro magro e de boca aberta. E ele faz um pacto pra poder voltar pra Terra pra poder ver a amada dele, Wanda. Ele não parece aquele cachorrinho que fica de pé esperando o churrasco. Caralho, ele é um cachorro, cara. Como você até vai ter medo do cachorro? Você vai fazer o doguinho. O doguinho pede pra ele ir lá liderar o exército do inferno, né? E ele aceita e volta, né? Só que volta 5 anos depois e esse tempo é o suficiente pra Wanda, né, tocar a vida dela, se casar com o melhor amigo dele. E nesse tempo aí ele tá sendo guiado pelo palhaço, pelo clown, para ele poder liderar, para ele poder ser o general do exército, né? Só que, assim, dá para poder relevar algumas coisas pela época, né, pelo diretor, que eu acho que era o primeiro filme dele também, mas existem outras, tipo, o roteiro do filme é muito ruim, né? E ele tem cenas, assim, bem pesadas pra época. Porque hoje em dia ele tá na Netflix, você consegue assistir ele ali. Só que ele tá tudo picotado, sabe? Você não consegue ver ele inteiro. Algumas cenas eles tiraram porque são muito violentas, né? Como se os quadrinhos dos anos 90 não fossem só violência também. É. E, por exemplo, quando o Al Simons morre, né, ele, pelo menos no filme, ele morre queimado. Só que essa cena dele morrendo queimado aparece, é bem visual, sabe? Ele pegando fogo e tal, e naquela época era meio agressivo, dá uma olhada nisso. Ela hoje está cortada na Netflix, você só consegue ver o filme completo se você, né, pegar o filme completo para assistir. E outras cenas também de tiroteios, por exemplo, tem uma agente que é aliada desse chefe dele que traiu. Ela leva um tiro na cabeça que fica só uma manchinha, mas eles não mostram esse tiro.
Enfim, foram cortadas algumas cenas de combate do qual o filme se baseia. Deveria ser. É filme de pancadaria e daí você tira metade da pancadaria. Só deixa o filme, o Spawn ele só é a parte engraçada, meia dúzia de efeitos, sabe, mais ou menos, porque não tinha muito o que fazer, né? Por exemplo, a capa voando, é maneiro de ver hoje, sabe? Assim, é vergonha alheia quando você aprofunda, mas quando você só vê de longe o Spawn parado em cima de uma igreja, em cima da cruz da igreja e a capa voando, você dá pra pausar ali e falar, porra, legal, lembra um pouquinho o quadrinho. Mas quando eles, sei lá, tentam dar uma profundidade no herói, um herói que não, sabe, não tem profundidade nenhuma, é só um cara que dá porrada e dá tiro. Eu acho que ele não abraçou o suficiente. Vamos dá pra enumerar um podcast inteiro só dos problemas desse filme. Sim. Mas às vezes eu sinto que ele não abraçou o suficiente a galhofa, sabe? Eu acho que ele tentou ser muito... Acho que ele não foi massa velho o suficiente. Eu acho que ele tentou ser muito tradicional na maneira de contar a história. E daí era o herói que estava aprendendo. E daí ele tinha alguém que estava ensinando ele, que é tinha um velhinho que ajudava ele, né? É Coligostro. Isso, Cogliostro. Ele tinha um mentor, que daí ajudava ele a se tornar um herói melhor. Não serve pra porra nenhuma. Sabe? O cara não serve pra porra. Ele tinha uma aura verde ao redor dele. Eu nunca entendi por que ele tinha... Ele parecia que ele era radioativo. Ele saiu de Chernobyl, ele parecia que era de plutônio, cara. Por que ele era verde ao redor dele? E daí, ele não é trash o suficiente, sabe? Ele é trash porque... De novo, era um filme relativamente caro, ele custou 45 milhões, isso lá em 97, mas simplesmente não existia como você transmitir a vibe galhofa dos quadrinhos num filme. Mas ele deveria abraçar mais, ele deveria abraçar mais o lado trash. Sim, tipo um Evil Dead da vida, sabe? Sim, ele tem material pra isso, sabe? Tinha lá um alívio cômico, tinha lá um mentor, tem um cachorrinho, sabe? Pra criar uma espécie de humanidade no próprio Spawn. Mas, assim, ele realmente se leva a sério. E esse mentor, ele simplesmente tem uma espada no braço, sabe? Ele também tá nos quadrinhos, inclusive ele foi criado pelo Neil Gaiman, sabia? Eu sabia, aliás, teve toda uma briga judicial com o Todd McFarlane e a Marvel, que o Neil Gaiman, quando ele conseguiu de volta os direitos de personagens tipo a Angela, ele deu pra Marvel. A Marvel é dona dos direitos da Angela. A Angela que era um anjo e tudo mais. Sim. Nas quadrinhos do Spawn. E o Todd McFarlane não consegue mais usar os direitos dela. Agora a Angela na Marvel acho que é irmã do Thor, alguma coisa assim. Um negócio nada a ver com os quadrinhos originais. Sim, e assim, é uma pena, né, cara? Que um filme que ele, assim, é um quadrinho interessante. Ele tá sendo ventilado aí, que ele pode vir num remake estrelado pelo Jamie Foxx, que seria, assim... Dirigido pelo McFarlane. Isso. Dirigido pelo McFarlane. Sim. E assim, eu vejo potencial, sabe? Agora, hoje em dia, você tem material, você tem recursos para transformar o personagem realmente massa velho. Pra deixar um filme totalmente cerebrado e cheio de cenas legais, sabe? Muito tiro, muito capa voando, muita corrente voando, e ele tem potencial agora pra isso. Mas eu preciso fazer uma recomendação. Se você quiser rir, veja a cena do tiroteio, mas especificamente a cena em que ele começa a lutar com a Ruivinha. Eu não lembro qual é o nome da personagem, mas ela foi contratada pra matar o Spawn. E daí tem uma hora que eles estão no corpo a corpo, assim, metendo soco, papapá. Chega uma hora que ela vai dar um chute no saco dele. E eu preciso mencionar também. O traje do Spawn meio que tem quase que uma vida própria, assim. Tipo, ele faz parte do corpo dele. Então no momento que ele vai levar um chute no saco, o cinto se projeta na frente, faz uns dentinhos pra proteger o saco do Spawn. É como se fosse a fivela de boiadeiro, sabe? Aquela fivela gigante. No saco não. Aqui não, minha filha, aqui é minha área. Aí ela vai dar um berro, né? É essa cena que tá cortada, porque assim que ele segura ela tenta dar esse chute, né? Solta e tá com as armas apontadas assim pra cara dela. Ela, no momento de extrema, sabe, de coragem, porque tem
assassino, que já era assassino na época que ele era vivo, agora que ele tá morto, ele não tem nada a perder. Assim, você não teria coragem. O cara, pró, sabe? Morreu. You don't have the guts. E assim, foi ela. Ela morre e ela é um personagem, ela não tem um quadrinho, eu não lembro dela. Eu acho que não. Os personagens dos quadrinhos é a família do Spawn, os próprios Spawn, o Violador e o Malebolgia. O cachorro. São esses. E o cachorrinho, o dog esperando o churrasco. E, A gente tem que, e vamos a gente tem que falar. comentar também da vamos galera, falar né? Da turba do inferno. Que é um eterno cenário de videogame mal feito dos anos 90. Toda a torcida do Corinthians lá pulando e fazendo pirueta, Batendo palma, tá tudo feliz. batendo palma. Nossa, era realmente Mortal Kombat 4 aquilo. Era muito triste. Mas assim, eu tenho mais um filme aqui pra trazer, que esse aí tá mais um filme que eu vou machucando minha memória, machucando minhas lembranças boas, que é... Assim, tem gente que não gosta do filme desde a época, né? Ele já saiu odiado. Mas eu gosto, sabe? Eu acho que... E digo mais, eu acho que é um dos meus... É o meu top 3 da saga. Que pode soar até meio heresia, né? Mas eu gosto muito da Ameaça Fantasma, do episódio 1. Olha isso. Olha, e sei realmente dos problemas dele. Eu sei que ele tem uma porrada de problemas, midichlorians, né? Então eu conheço esses problemas dele. Mas ele envelheceu muito mal, cara. Ele já era ruim, né? Mas ele envelheceu mal na parte que ele não devia ter envelhecido mal, porque, né? George Lucas, porra, Light Magic. Mas aquela batalha dos Gangans contra o exército de droids lá da Confederação do Comércio, cara, é muito ruim. É muito mal feita, cara. E o Jar Jar Binks jogando bolinha azul para paralisar os androides, cara, é muito ruim. E eu revendo isso e eu fiquei triste, sabe? Porque é outra cena que eu tenho que virar e olhar pro celular, mas é uma cena muito longa. Então não tem muito tempo pra... Sabe, não existe Twitter que aguente tanto tempo assim de cena. Mas eu acho que tudo é resolvido, tudo meio que entra nos conformes quando começa, né, a luta lá do Qui-Gon Jinn, o Obi-Wan e o Darth Maul, que toca Duel of the Fates. Então acho que essa música salva o filme inteiro pra mim. Então por isso que eu gosto dele pra caramba, sabe? Ele tem essa cena final que eu sou muito fã dessa cena do combate, da luta. Inclusive eu vi um vídeo recentemente da coreografia que os atores fizeram, sabe? Antes do filme e tal. E, cara, era um balé, né, de luta, porque é uma luta muito boa. E mostra lá o Liam Neeson com um taco, um pedaço de vareta na mão, fingindo de sabre. E, cara, assim, você vê o empenho desses caras pra fazer a luta daquele jeito, coreografada, interessante, né? Porque eu lembro muito dessa cena, ela é muito fixa na minha cabeça, porque eu lembro de pequenos detalhes da luta. Porque assim que Qui-Gon Jinn morre, o Obi-Wan ele tá cercado ali naquele campo de força que não tem nenhum sentido ter aquilo, mas ele tá lá e... É muito videogame, né, aquilo. É muito ruim, mas tá lá aquele campo de força, ele consegue chegar, e quando ele tá no último, quando abre, o Obi-Wan sai pulando, sabe, dando porrada como se fosse aquilo ali é sabe, uma luz, é um laser, aquilo ali não tem peso. Mas ele dá uma porrada com o sabre com tanta força que você sente a raiva dele ali, sabe? Eu gosto muito dessa luta, eu fico muito empolgado quando ela chega. De vez em quando eu boto no YouTube lá, Duel of the Fates, vejo a cena inteira porque eu gosto. Mas tirando ela e alguns detalhes do filme que realmente são ruins, enfim, o filme tem seus problemas, principalmente de efeitos especiais, que hoje em dia eles são, assim, o filme já tem defeitos. Com esses, então, fica piores ainda. Mas sei lá, tem um lugarzinho especial no coração. Sim. E, assim, eu não gosto do Ameaça Fantasma, mas eu respeito quem gosta e tudo mais. Eu sei que é um filme muito ruim. A questão com o filme é, além da questão visual, que envelheceu muito mal, e a gente pode também entrar na questão de que o George Lucas, ele
ele não soube lidar bem com a tecnologia de computação gráfica e tudo mais, ele se perdeu. Ele era muito bom com efeitos práticos. Star Wars, a trilogia, não precisa nem falar o quão pioneiro foi na questão dos efeitos práticos e tudo mais, com maquete e tal. Mas quando ele fez o salto em 2001 para Ameaça Fantasma, simplesmente ele não soube lidar, né? Não só com a Ameaça Fantasma, como todas as revisitações que ele faz com os antigos que ele fazia, né? Porque ele não faz mais por causa da Disney. Mas ele colocava, por exemplo, o Jabba com computação gráfica no lugar do efeito prático. Colocava os monstros naquele bar lá que o Luke encontrou o Han Solo. E daí destoa, né? Fica muito estranho. E eu acho que o início dessa fase estranha do George Lucas foi a Ameaça Fantasma. As naves, é tudo muito artificial, sabe? Eu acho que em questão de piora assim, efeitos visuais, acaba sendo na verdade até a vingança do Sith, porque fica extremamente artificial a cena lá do vulcão, que é a luta do Anakin com o Obi-Wan. Eu não gosto dos prequels, assim, eu realmente não tenho nenhum amor assim pelos prequels. Eu entendo, é um amor que assim, é irracional, sabe? Eu acho que é amor bandido, né? É um amor bandido, é um amor safado. É porque também eu comecei a saga por eles, né? Eu já conhecia o Star Wars, mas eu nunca tive um apego, sabe? De querer ver, de sentar e tal. Quando saiu o Ameaça Fantasma, eu me interessei, quis ver. Teve um marketing absurdo também na época e eu fui empolgado. Na época eu gostei e quando fiquei mais velho e tal, reparei mais problemas nele e tem muitos, né? Mas eu acho que tem alguma coisa de saudosismo, sabe? De nostalgia da época que eu conheci o filme. Então eu acho que é muito mais atrelado a isso. E os outros filmes também, o Ataque dos Clones e a Vingança dos Sith, eles só reforçam essa época maluca aí de computação gráfica que também contaminou a trilogia clássica, né? Porque você comentou o Jabba, eu lembro muito claro da cena do Han Solo, cara, de quem atira primeiro. Cara, o pescoço do Han Solo já sofreu tanta alteração ali pra dançar enquanto o tiro tá sendo disparado, cara, que é muito esquisito. Se você pegar o filme hoje, a última versão dele, e ver essa cena, você repara que o pescoço do Harrison Ford tá muito esquisito ali. Sem brincadeira, sobre essa cena, desculpa te interromper, mas sem brincadeira, eu acho que existem 4 versões dessa cena. Sim, ou mais. E uma delas foi feita pela Disney. Porque, por exemplo, além de tipo quem atira primeiro, se o Han Solo vira o pescocinho com torcicolo pra desviar do tiro, ainda tem as versões em que tipo alguém fala antes do tiro acontecer. Tipo, na versão original, a última pessoa que fala, se não me engano, é o Han Solo. E daí agora tem uma versão que quem fala por último é o Alien. É o alienígena que tá conversando com ele. Essa versão, sem brincadeira, tem no mínimo 4 versões diferentes. É muito bizarro. Uma cena tão estúpida, sabe? Não tem relevância essa cena. Ela ser revisitada tantas vezes. Eu acho que é pra deixar claro que o Han Solo, no fundo, é um herói, sabe? Ele não vai atirar em alguém sem estar extremamente ameaçado. Mas, cara, Han Solo na época, lá no primeiro filme, ele era um bandido, pô. Ele foi melhorando com o tempo. Ele foi sendo, sei lá, a ideia transformou o cara. No final virou, né, o casal da série. E assim, não precisa explicar muito, né? O Han Solo não valia porra nenhuma e melhorou. Sim. Tô lembrando agora do pescocinho do cara quando ele vira o tiro. Cara, o pescoço dele é muito estranho, cara. Parece ele tá fora de lugar, sabe? Sim. Posso puxar um filme agora? Pode, falei. Saindo um pouco da questão visual, porque até agora a gente tá falando de envelhecer mal na questão de efeitos especiais e alguns filmes são apenas vítimas da sua época quando se fala de efeitos especiais. Mas tem um filme bem antigo que já fez 40 anos ano passado que envelheceu muito mal na questão da sua temática, que é o Embalos de Sábado à Noite, que é Saturday Night Fever em inglês. Você já chegou a ver esse filme, Diogo? Eu, honestamente, eu nunca tive muita curiosidade pra ver, não. Sei que botou John Travolta no estrelato, né? Mas nada muito além disso, não. Sim, as coisas que
E é engraçado porque é um filme que passa direto na televisão, pelo menos na televisão paga, às vezes no Telecine passa, no Megapix passa. Como se fosse um filme ok, né? Um filme qualquer. Tipo De Volta pro Futuro, que passa o tempo todo na televisão. Mas ele aborda uns temas de maneira tão errada e ele... O que as pessoas lembram? O John Travolta dança, tem Bee Gees, e tipo, é um dos primeiros filmes da carreira do John Travolta e tudo Jaqueta mais. de couro. Mas jaqueta de couro, né? Topete e tudo mais, discoteca, é isso que as pessoas lembram. O que as pessoas não lembram é o que acontece entre essas cenas. Em que daí acontece estupro, acontece muita misoginia contra mulheres. O protagonista do John Travolta é um ser humano desprezível. Ele é um tremendo filho da puta e todos os amigos dele também são tremendos filhos da puta. E basicamente é a vida do personagem de John Travolta, que ele é um loser, ele é um cara que não fez faculdade, ele trabalha numa loja de tinta e as únicas aspirações dele são ganhar um prêmio de dança numa discoteca, basicamente, que é a Odyssey 2001 Odyssey, é o nome da discoteca. E daí, a vida dele é trabalhar no emprego merda, dançar na discoteca com os amigos merda dele e frequentemente transar no banco de trás do carro dos amigos com a menina meio bêbada, meio inebriada. Caralho, E ele tinha uma menina que gostava muito dele, que tipo, tinha um crush fudido nele, não dá pra entender por quê, porque ele só trata essa menina mal pra caralho. Ele falou, vou dançar com você e tal, tipo, companheira de dança, só que daí ele conhece uma menina que dança muito bem, e ele simplesmente abandona essa menina que tem um crush nele pra dançar com essa outra, que é uma menina mais séria, que é uma menina que trabalha, que tá planejando se mudar pra Manhattan, porque o filme inteiro se passa no Brooklyn, que é um bairro diferente de Nova York. E daí, não vou falar que o filme é ruim em 100% do tempo. Essa menina, ela confronta o John Travolta sobre as atitudes dele no início do filme, falando, você é um bosta, cara, você age feito um filho da puta, você tem um emprego merda e você não tem nenhuma aspiração, nenhum problema de tipo, você não querer ser alguém, mas ele faz de uma maneira tão arrogante, ele se acha tão o fodão, mas ele não se enxerga, ele não enxerga os próprios defeitos. Isso piora muito o filme quando você vê que no final várias das atitudes ruins dele não são contestadas. Não são punidas. Por exemplo, no final desse... Não são punidas, ele não sofre consequências. Ele não sofre consequências. Nem os amigos dele sofrem consequências. Por exemplo, eles ganham... Já dando spoiler do filme, 40 anos, gente, é um filme de 40 anos. Ele ganha o prêmio da discoteca e daí ele fica putinho porque ele acha que os porto-riquenhos mereciam mais. E ele fica tão puto que ele dá o prêmio pros caras, falando, isso aí não valeu, valeu esse prêmio pra mim. E daí ele foi embora bravo com essa menina que dançou com ele, porque eles faziam uma boa dupla, tinha uma tensão sexual entre esses dois. Mas ficava claro que essa menina não tinha interesse sexual nele, não tinha interesse romântico nele. E ele tenta estuprar essa menina. E essa menina fala, não, porra, sai. E ela foi embora sozinha e tal. E daí a outra menina que tinha o crush chega nele, nos amigos, ela tá meio bêbada, porque ela tá muito triste, porque ela é constantemente rejeitada o filme inteiro. E ela fala, eu quero ficar com você. E daí ele fala, tá bom. Mas aí chegam os amigos, e daí o John Travolta fica dirigindo na ponte do Brooklyn, enquanto os amigos ficam estuprando ela no carro. E daí eles param o carro uma hora, porque eles gostam de ficar fazendo zoação na ponte, ficar se pendurando e tal, uma hora. E daí um dos caras que tinha engravidado uma menina, ele fica todo depressivo porque os amigos também... Os amigos se maltratam, eles só ficam falando bosta um pro outro, uma puta amizade tóxica. E ele se joga na ponte e se mata. E tudo isso que eu tô descrevendo do final do campeonato acontece em tipo 15 minutos de filme. E as pessoas não falam disso. É um filme que acontece pelo menos umas 3 cenas de estupro. E daí, depois que ele tentou estuprar a própria, abre aspas, a amiga dele, depois que ele deixou os amigos estuprarem a menina que ele gosta, que gosta dele, ele vai a pé até a casa dessa menina inicial, que é a amiga dele. Ele fala, desculpa aí. E eles voltam a ser amigos.
E acaba o filme. Cara, Nunca tive interesse eu não conhecia a história dele a fundo. E, cara, eu tô meio... De quando é o filme? 77. Tipo, ainda assim, tem muita gente que defende esse filme porque ele demonstra de maneira muito, abre aspas, crua, como é que é a vida de adolescentes alienados, marginalizados, pobres de Nova York. Mas a maneira como o filme retrata é que ele não sofre consequência nenhuma pelo que ele faz. Ele volta a manter a amizade e potencialmente, talvez no futuro, ter uma relação romântica com a menina que ele tentou estuprar no final do filme. Ele deixa uma outra menina ser estuprada e tipo, nada acontece com ele. Tipo, o menino comete suicídio logo depois, mas não é endereçado a questão do estupro da menina. A menina claramente não queria transar com os amigos dele. E mostra na cena que, tipo, não, cara, sai, eu não quero fazer isso. E eles continuam fazendo. E ninguém sofre consequências. Parece que o filme fala, ó, o cara se matou e parece que isso foi sabe, a epifania para ele se tornar uma pessoa melhor. Mas não é o suficiente. Ele fez muito mais merda do que só o cara se matar tornar ele uma pessoa melhor. Assim, em 1977, cara, já tinha filmes que enalteciam, ou pelo menos não tratavam mulheres dessa forma tão escrota, né? Sim, por exemplo, então, a gente tá gravando numa segunda-feira pós-Dia das Mães. Tem muita gente que tá falando agora do filme Kramer vs. Kramer, que é sobre um divórcio do personagem Dustin Hoffman com a Meryl Streep, que é baseado num livro, que no livro ele retrata... Porque a gente tá fazendo puta desvio, mas é só pra provar meu ponto. Só pra provar meu ponto que, tipo, na época já existiam filmes que não tratavam mulheres mal desse jeito. O livro retratava a mulher, que é a Meryl Streep, numa luz muito negativa. Porque ela é uma pessoa que abandonou a família e volta depois pra querer a guarda do filho. Mas no filme, eles refazem algumas cenas, refazem alguns diálogos, de forma que tem uma nuance muito maior. De que ela tinha um casamento infeliz, ela queria cuidar do próprio psicológico, ela não achava que ela era uma boa mãe, por isso que ela se afastou. E quando ela sentiu que ela era ela poderia dar conta disso, ela voltou para ter a guarda do filho, para poder voltar a ter contato com ele. Então, já existiam exemplos na época, Kramer vs. Kramer de 79. Já existiam, sabe, produções cinematográficas que não tinham esse tratamento tão estúpido e tão misógino, sabe? Sim, se eu não me engano, esse personagem, ele era um casamento falido, né? E esse cara, ele era um cara workaholic, né? O cara trabalhava pra cacete, publicidade, alguma coisa assim. E você tem um contexto Sim. ali de motivo do que a mulher fez aquilo. Tem uma história, né? Agora, nesse embalo de sábado à noite, é totalmente inverossímil. Você não consegue entender como que um personagem que faz tantas merdas e não é punido de forma nenhuma, sabe? Parece que é um filme merda. Sim. Que o pessoal simplesmente virou um filme cult, e por ser um filme cult, as pessoas não trazem os problemas que ele tem. Seria isso? Sim, as pessoas têm memória seletiva para algumas coisas. E vamos combinar, nos anos 70 existem coisas que são problemáticas hoje em dia. Porque esse é o ponto do podcast. Eu já vale falar. A ideia que eu tive desse podcast é para falar desse filme. Que são filmes que a gente sempre lembra de maneira tão positiva, ou a gente só lembra de pontos positivos dele e esquece os problemas ruins. E quando a gente revisita eles nos dias de hoje, a gente percebe que envelheceu mal pra caralho algumas coisas. Não só a questão gráfica, visual que a gente estava falando até agora, mas questões de temática. Esse filme envelheceu extremamente mal. E eu acho muito triste que tem gente que defende ele, não no sentido de tipo relevar, não, realmente nesse sentido de relevar, de querer passar pano para as coisas que são mostradas no filme e não admitir que talvez seja um pouco problemático, sabe? Sim, e não é nem ponto de que as coisas eram assim naquela época. Não, a gente tem exemplos aí que não seguem esse mesmo caminho. O filme escolheu ser assim. Então, se escolheu ser assim, que tivesse algum tipo de repercussão para quem
toma esse tipo de atitude, né? Essas determinadas atitudes. Mas se não tem, parece que compensa, de certa forma. Sim, pinta uma pintura, faz uma pintura muito errada, sabe? As pessoas que assistem isso e vê que o cara estuprou uma menina, a menina continua sendo amigo dele depois, ou que ele deixou uma menina ser estuprada e nada aconteceu com ele criminalmente, faz uma pintura muito errada de como deve ser as coisas. E o problema não é nem essas coisas acontecerem, é ele não sofrer consequências, sabe? Porque eu gosto muito de filmes com personagens ruins, tipo, personagens que fazem coisas muito erradas. Mas o que separa por exemplo, esse filme do Travolta, um filme bom mesmo, que retrata uma pessoa ruim, mas que sofre as consequências, sabe? É isso que fode, sabe? É você não ter ciência do que está acontecendo na tela e de que os personagens têm que pagar pelas coisas que eles fazem. Toda ação tem que ter uma consequência. E isso não acontece nesse filme. Eu foco assim no final, mas no filme inteiro ele é um babaca, sabe? Ele é muito... Ele se irrita quando vê que essa menina tem interesse em outros homens que não sejam ele age de maneira babaca com ela, assim. Eles treinam pro campeonato pra dançar juntos e daí ela se atrasa porque ela tinha um compromisso, assim, e ele fica todo puto, sabe? O personagem do Travolta nesse filme é um completo babaca. E é que ele veio junto no embalo do Grease, né? O Grease, eu não lembro se ele veio antes ou depois. Mas as pessoas esquecem dessas coisas porque... são os dois filmes de temática musical do John Travolta. Só isso que as pessoas lembram. Que toca Bee Gees. Considerando filmes que foram feitos também nessa época aí, que retratam de uma forma totalmente diferente a sociedade em si, americana, enfim, né? A gente teve o Rock também, né, que saiu lá nos anos 70, né, o Rock Balboa. Sim, o Rock veio antes até. O Rock veio antes, eu não me lembro. É de 76. E tratava, assim, é um filme que também tinha um cara que tinha problemas, o Rock. É outro filme, é outra história, obviamente, mas ele retrata ali, na Filadélfia, né, o filme, e assim, você consegue entender, tem contexto tudo ali, ele trata, mesmo sendo um cara estúpido, o Rock, ele era um agiota, né, o quebrador de joelho, e tratava a Adrian com uma forma totalmente carinhosa, sabe, não é porque você, sabe, o cara tem os seus lados ali, e agora pega um cara para retratar a juventude e tal, e precisa ser rebelde ao ponto de ser criminoso, sabe, é meio enojante, eu acho. Você pode pegar um personagem antipático no próprio Rock, que é o Paulie, que é o irmão da Adrian, que ele é mais velho, ele é muito carrancudo, ele trata mal pra caralho a própria irmã. Uhum. Se não me engano, existe um momento que ele é violento com ela, sabe? Mas existe uma consequência de que ele é uma pessoa miserável, ele é uma pessoa sozinha. Ele é muito dependente da própria irmã, no sentido de que sem a irmã ele não tem ninguém, o que faz com que ele haja de maneira abusiva com ela, de maneira que tipo, ela não pode sair de casa, ele sabe, ele é tóxico com ela, mas existe uma consequência para o que ele faz, que ele acaba se tornando uma pessoa miserável sozinha. Com o tempo, por exemplo, no Rock de 2008, ele se torna um pouco de uma pessoa melhor quando ele percebe o que ele perdeu. Ao longo dos filmes ele se torna uma pessoa melhor. Mas no primeiro filme ele é retratado como um completo babaca. Um babaca, acho que até meio bêbado também. Sabe? Sozinho, miserável, porque ele é do jeito que ele é. Tem uma punição, né? Ele é daquele jeito e ele é punido com a solidão. Ele é punido com o sentimento de inferioridade que ele tem. E ele desconta essa frustração na irmã. Então ele é punido de alguma forma. Agora você dá um prêmio de vencedor da dança que o cara tava almejando desde o início do filme pra um cara que permite estupro, foda, né? Sim, eu acho que a gente não pode esquecer do filme, mas eu acho que é bom a gente lembrar dele por completo, sabe? Não ter memória seletiva e escolher o que é mais cômodo e o que é mais agradável, sabe? Mas vamos se afastar um pouquinho dessa bad vibes, toda essa conversa que a gente tá tendo sobre esse filme. Vamos falar de algum outro filme que envelheceu mal, mas eu queria ouvir do Diogo. Fala aí.
Cara, assim, por mais que esse tema tenha sido bad vibe, esse aqui que eu vou trazer também não é muito legal, não. Mas, assim, é bem menos do que esse, né? Eu queria falar do Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão, de 1985, né? Que é a sequência ali, meio que direta do segundo filme, do Mad Max 2, que eu acho que é um dos melhores filmes. Só perde pro Estrada da Fúria, né? Que não tem igual. Mas o clássico lá dos anos 80 e tal, o 2, né? Eu gosto muito dele. Eu acho ele... Assim, eu gosto muito do tema, né? Do Mad Max. Eu gosto tanto que, porra, eu adoro o jogo e tal. Eu já até comentei aqui uma vez, né? Mas o 3 eu fui muito na expectativa de ver, sabe? Meu pai também gosta muito do filme, então me recomendou. Mas eu acho que ele também não lembrava que o Mad Max 3 ele é mas tão ruim, sabe? E eu lembro que assim que eu vi, eu fiquei maluco no início do filme. Ele tem a primeira meia hora, assim, sensacional, sabe? Eu acho muito boa que ela dá o nome do filme, né? Tem ali na Cúpula do Trovão. 2 homens entram, um homem sai. É alguma coisa desse tipo. E é muito interessante esse mundo, né, pós-apocalíptico, essa sociedade aí totalmente violenta e tal. Isso é muito interessante de ver. E assim, como eu comentei do jogo, o jogo lá ele é pra 18 anos, sabe? Mature. E o segundo filme também ele tem algumas cenas de muita violência. Porque o mundo foi pro caralho, então você tem que retrata a violência daquele jeito, né? Só que no terceiro filme parece que eles simplesmente esqueceram que o mundo é violento e botaram um PG-13 que, cara, não, assim, é inacreditável, sabe? Tem cenas que eu imagino que o Didi vai chegar com um extintor, sabe? E assoprando em todo mundo, porque, assim, é uma maluquice que tem uma cena que o Mad Max, primeiro que ele encontra um bando de criança lá, criancinhas, a turminha do barulho que vai ajudar o Max e tal. E tem uma cena, cara, que eu nunca mais vou esquecer, que é o Max dando uma panelada num bandido. Sabe, imagina, sabe, só faltou um toin, sabe, assim, explodindo como se fosse um quadrinho, de tão ruim que é. Uma onomatopeia que nem o seriado do Batman, sim, né? Cara, porque, assim, é muito infantil, sabe, você, cara, cara, é foda. O jogo, você tem cenas que você encontra containers que tem gente morta pendurada em ganchos pra servir de carne, sabe, tem gente que come carne humana. São bandidos, sobreviventes, enfim. E aquele cara lá que levou uma paneladinha na cabeça representaria um desses bandidos. Aí o cara desmaia com uma panelada na cabeça. Assim, cara, ele envelheceu mal e assim, quando eu revi o filme, eu tive vergonha, sabe? É o tipo de filme que te dá vergonha alheia do ponto de você, sabe, começar a embrulhar o estômago de repulsa do filme ser tão ruim. De ser tão desconexo do ambiente que ele tá, que eu acho que o Mad Max eu acho que é o pior filme, cara, de revisitação, sabe? Que eu peguei pra ver novamente, que envelheceu mal, que eu tinha outra coisa na cabeça, completamente diferente. É um filme violento, sabe? Um futuro distópico, desgraçado, que o Max tenta sobreviver ali até o final do filme. Só que a partir do segundo terço do filme já vai tudo pro caralho. Então, eu acho que é um dos piores daí dessa turma aí. A única coisa que salva com muito sacrifício é a música da Tina Turner, né, que é uma música muito foda e tal, mas, sabe, coitada da música, tá no pior filme possível. As pessoas só lembram da música, né? As pessoas até associam que essa música sempre teve no Mad Max, mas só apareceu no 3, que é o pior dos 4, né? Eu quero até falar rápido desse filme, cara, porque eu tenho um pouco de raiva do Mad Max 3, porque assim que eu tava jogando o jogo lá da Avalanche Studios, eu revisitei, né? Foi nessa época que eu revisitei a trilogia. Quando eu cheguei no terceiro, eu já tava, porra, que legal, né? Mas eu não tinha ligado que a faixa etária ali pra assistir o filme tinha baixado, sabe? Virou um PG-13. Então, porra, foi um susto, cara. Foi assim, eu falei, cara, que filme que eu tô vendo, né? Então, é meio triste. 2 men enter, 1 man leaves. Mas o outro filme que eu tenho também aqui, que é bem interessante, que eu acho que é bem melhor até,
que eu até revisitei também esses dias, que é o nosso consagradíssimo Mortal Kombat, né, de 1995, que eu acho que ele estava até em evidência aí esses dias, né, porque do anúncio aí do Robocop pro Mortal Kombat 11, né, eu peguei pra ver, e cara, ele tá muito ruim. O Mortal Kombat tá muito ruim. Assim, qualquer lembrança boa que você tenha, de 15 anos e tal, do Liu Kang lutando lá contra o Sub-Zero, cara, que foda. O Scorpion jogando Get Over Here aqui e tal. Cara, mantém na cabeça, não revê não, porque tá muito ruim. E o pior é que as cenas de luta estão muito ruins. Sabe, é assim, ao ponto de você ver que o cara tá parado esperando o soco, sabe? É muito ruim, cara. É outro caso que o filme que tem uma música muito legal. Eu gosto muito da música tema desse filme. Ah, cara, É a única coisa que salva nele. Cara, ela foi criada por dois caras, né? Dois produtores musicais, que, na minha opinião, esses caras deviam ter personagens no jogo. De tão foda que é essa música, sabe? Eles deviam ser homenageados no jogo, porque essa música eu acho que casa em tudo, né? Porque, cara, eu lembro quando eu saía pra andar, pra correr e tal, eu botava essa música que era dar uma empolgação, sabe? E ela retrata os personagens ali do primeiro jogo, né? Na letra, mais ou menos, ali da música. A música é muito icônica, cara. Eu gosto muito dela também. Sim, e o trailer do Mortal Kombat 11 tem essa música. Sim. Você chegou a ver, sim, né? Sim. O nome dessa música aí, pra quem quiser ver, é o Techno Syndrome, que acho que qualquer... Se você botar lá Mortal Kombat música, é essa que vai aparecer, que já começa com um grito, né? Vai ouvir agora. Mais uma edição. Aliás, é muito legal que o trailer do Mortal Kombat 11 começa com essa música, né? Mas é o Scorpion Sub-Zero andando, entrando numa sala, e parece que eles estão entrando numa balada nos 90, sabe? Com essa música tocando. que casa totalmente, né? Que é praticamente música de balada. Eu acho que essa música era de balada, sabe? Toda, sei lá, casa nos anos 90 eu era garota, não ia. Tava jogando videogame. Mas eu acho que tocaria essa música, sabe? Toca até hoje. É uma música muito boa, cara. Eu acho que ela não envelhece, sabe? Mas falando lá do filme, ele tem o Christopher Lambert, cara, o nosso Highlander, ele tá como Raiden. E, cara, eu nunca vi um Raiden tão ruim. O cara é muito ruim, cara. Ele fica soltando... Você viu recentemente? Eu vi faz um tempo já, mas eu lembro muito bem que o Raiden era um pontinho ruim, especial desse filme. Cara, ele tá lá com o perucão branco, sabe? Ele fica fazendo piadinhas no meio do filme, porque ele parece a Vera Holtz, né? Parece. Acabou com... Não parece a Vera Holtz? Acabou com o Raiden. Mãe Lucinda, né? Sim, eu vou colocar na capa a Vera Holtz no lugar do Raiden. Com aquele chapéuzinho, sabe? Sim. Cara, o filme ele estraga porque ele tenta pisar na realidade, sabe? Ele meio que tenta se levar a sério, mesmo ele sendo feito pra ser tosco, né? Porque ele tem lá a Sonya, que é uma policial, o Liu Kang, que era um lutador e tal, e o Johnny Cage, o ator, né? O ator de filmes de artes marciais. E os três se encontram ali num barco todo fudido, quebrado, pra poder participar de um torneio pra salvar a humanidade. E o engraçado é que o pessoal se pergunta, né? Vem cá, somos nós três aqui no barco e somos nós três que vamos salvar não sei quantos bilhões de pessoas? A Raiden. Sabe? Eles fazem a pergunta absurda e tomam uma resposta cretina. O filme, eu acho que ele foi feito pra ser assim, meio absurdo, né? Eu acho isso interessante dele. Fora que também, além dos atores ser icônicos, teve o Liu Kang, ele é muito famoso em filmes de ação, né? E, inclusive, o ator que seria o Liu Kang no filme seria o ator que fez o Bruce Lee no cinema. Ele perdeu um papel para esse ator, o Rob Shaw, alguma coisa assim, né? E ele é dirigido pelo consagrado Paul Anderson, né, que fez os filmes aí de Resident Evil. Eu acho que todos eles entram na categoria que envelheceram mal também, né? Mas esses filmes eles merecem um podcast próprio, porque não tem como falar deles em pouco tempo. Cada filme ele merece um destaque, né, por piores que sejam. E eu acho que o cara conseguiu, sabe? Você consegue botar em paralelo aí os filmes de videogame que o Paul Anderson dirigiu e ver que eles não têm assim, a menor semelhança com o que está
acontecendo ali no jogo, né? E a estética que ele cria ali é própria. Você não consegue botar o Mortal Kombat, no caso, né, associar o Mortal Kombat do jogo com o filme. O filme tem a própria estética dele e ele é muito bem feitinho nisso, sabe? Eu gosto dos efeitos, apesar de serem datados hoje. Eu gosto de algumas coisas ali, né? Mas o filme, o roteiro, eu não tenho muito o que esperar, né? Mortal Kombat, o que você vai esperar? Mas, no geral, o filme tá ruim das cenas de luta, que elas são muito... Assim, a coreografia tá mal feita, sabe? Você vê que o ator ali tá simplesmente esperando levar um soquinho. Mas, assim, de efeitos práticos, né? A gente tem que falar também do Goro. Que ele ali é o ponto alto que é muito bom, cara. Na época, sabe? Sim. Tu lembra? Eu lembro. Assim, não tem muito o que esperar, né? Mas assim, era um boneco, é quase um animatronic, né? O Goro. Eu acho meio absurdo porque, assim, se você botar ali, ver o filme, eu revi o filme hoje. Se você olhar o Johnny Cage, ele luta contra os piores personagens possíveis, cara. Ele luta contra o Scorpion, ele luta contra o Goro, que era o vencedor do torneio. Aí bota o Liu Kang batendo em idoso, voyeur de alma, e ganha o torneio, sabe? Então, cara, eu meio vacilo com o Johnny Cage. Né? Até porque na sequência ali do Aniquilação, ele já começa o filme morrendo. Inclusive o ator, a aparência do Shang Tsung agora do Mortal Kombat 11 é do ator, né? Sim. É o ator dublando e também em questão da aparência dele. Sim, tá uma mistura do Pai Mei com o Shang Tsung, né? Mas tá bem bacana, eu gostei Mas eu gostei, tá aquela galhofa boa, sabe? Existe a galhofa ruim, que é o Spawn, por exemplo. Sim. Existe a galhofa boa, que é proposital, que é o do Mortal Kombat 11. Sim, o jogo ele é feito pra ser agressivo e pra ser absurdo, né? Então é interessante você ver as coisas que eles fazem. Mas quando o filme ele tenta se levar um pouquinho mais a sério, você vê que não rola, sabe? Mas é um filme bacana. É um filme bacana pra você guardar na cabeça. Não rever não, porque vai ter cenas de lá de luta que é foda de ver. E tem também a cena... Pega pra ver cenas chaves, sabe? Não vê o filme inteiro não, porque o filme é longo pra cacete. Eu acho que 1h40, eu acho. Então, pega pra ver algumas cenas clássicas, como o Sub-Zero descendo escada, sabe? Tem uma escada longa pra cacete. Cenas clássicas como o Sub-Zero descendo escada. Sim, porque tá o Liu Kang esperando, sabe, pra luta começar. Aí vem o Sub-Zero descendo de uma puta escadaria do caralho. Alto pra caramba, ele vai descendo fazendo um gingadinho do corpo, sabe? Pra mostrar que ele é um ninja sinistro. Mas aqui outras cenas, né? Porque tem a Kitana lá que ajuda o Liu Kang sem motivo nenhum. O filme é ruim, cara. O filme é muito ruim, não vai ver não, porque só tem cenas boas. Isso aí. E se vocês quiserem ouvir a gente falando de Mortal Kombat, o filme tem um podcast de 4 anos atrás que a gente fala de filmes de jogos. Eu não lembro se a gente falou bem desse filme, mas se falou errado. Eu acho que a Jéssica falou bem desse filme. Caralho. Isso aí. 4 anos atrás muita coisa muda, cara. Eu acho que realmente eu vi 4 anos e não... Eu acho que se fosse naquela época eu ia gostar também por causa da galhofa. O filme é galhofa, sabe? O filme, o chamariz dele é essa sacanagem. Só que quando no início ele tenta se levar a sério, eu acho que é ali que mora o problema. Get over here! E é isso, gente. A gente atravessou aí uma linha do tempo meio bizarra, que a gente falou de filmes que envelheceram mal que a gente gosta, filmes que envelheceram mal que a gente não gosta tanto assim. Mas é sempre bom revisitar essas coisas, esses filmes, jogos, seriados, com esses novos olhos, né? E perceber problemas e qualidades, né? Exatamente, não só as qualidades, como também os problemas deles. Diogo, muito obrigado por acompanhar nessa jornada. É sempre bom rir lembrando do filme do Spawn, do cintinho que protege ele. Da fivela de boiadeiro, dentuça. Mas, Diogo, diga lá. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, vocês que gostaram do podcast e quiserem achar-nos lá nas redes sociais, acompanhar o trabalho da gente lá no New Game Plus, você consegue lá no Facebook, facebook.com/NGamePlus. Então, se você quiser acessar lá no Twitter, né, mais rápido, dinâmico e tal, você consegue lá no twitter.com
/NGamePlus, ou então vai lá na busca, né, bota @NGamePlus, aí você acha a gente lá rapidinho. Também a gente está lá no YouTube, principalmente no YouTube, youtube.com/NGamePlus. O New Game Pocket está lá. O Demartini faz live quase todo dia, tem gameplay, tem vídeos especiais lá. Então dá uma conferida, se torne um patrocinador, né? Ajuda bastante ao canal. Torne-se um inscrito, dá um likezinho aqui no New Game Pocket, lá no canal. E é isso, acompanha a gente lá. É isso aí, gente. Sendo patrocinador, vocês, por apenas R$ 7,99, vocês têm acesso ao grupo do Telegram, em que eu, o Demartini e mais uma galera super legal, a gente conversa, fala bastante borracha lá. Você participa de sorteio de 15 jogos. Semana passada ou retrasada, no momento da gravação, rolou já o sorteio de Streets of Rage 4, que um dos nossos patrocinadores levou aí para jogar o novo jogo da franquia. Tem sorteio também de Game Pass de vez em quando. Aliás, teve um sorteio para geral que acompanha o NGP de toda a série Gears of War lá durante quando a gente estava tendo Inside Xbox. Então, além de ser patrocinador, acompanha nossos conteúdos sempre. E além de tudo isso, os patrocinadores participam de um sorteio todo mês em que 2 felizados escolhem o que o Demartini vai fazer de gameplay no mês. E se você está ouvindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever, de dar o like. Se você está ouvindo a gente lá no Apple Podcasts, dê 5 estrelinhas pra gente. Se você acompanha a gente no Spotify, em qualquer outro serviço que você, da sua preferência, não se esqueça de inscrever, de assinar o nosso canal para poder acompanhar todos os nossos conteúdos do futuro. Isso aí, dá um feedback pra gente também, ver se a gente tá fazendo uma coisa legal, se você tá curtindo. Se estiver curtindo, chega nessas redes sociais, troca uma ideia com a gente que a gente tá aqui. Exatamente. Mas, por hoje a gente fica por aqui. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.